redes, ter redundância assim, a gente sempre pensa que é a melhor coisa do mundo, né? Ter mais de um caminho, um plano B. Exato. Se um cabo quebra, o tráfego vai pelo outro. É a nossa rede de segurança. Pois é, mas e se essa mesma segurança pudesse criar um problema? Sei lá, um problema tão grande que derrubaria a rede inteira em segundos. É um paradoxo, né? É engraçado pensar nisso. A solução para um problema, que é a falha de um link, acaba criando outro muito, mas muito pior. Que seriam as tempestades de broadcast. Exatamente. Pensa num pacote de broadcast como se fosse um anúncio geral que um switch manda para todo mundo, por todas as portas. Ok. Agora imagina que tem um caminho redundante, um círculo. O anúncio sai, chega no outro switch, que manda de volta para o primeiro, que manda de novo, ele entra num eco. E esse eco não para. Ele não tem um prazo de validade. Não tem. Diferente dos pacotes da internet, na rede local ele não morre. Pelo contrário, ele se amplifica. Cada volta que ele dá, ele é duplicado. Em segundos, vira um furacão que usa 100% da CPU dos switches. 100%. A rede inteira trava. Ela é sufocada pelo próprio tráfego. Um colapso total causado por uma medida de segurança. É por isso que a gente está mergulhando nesses materiais hoje. A missão é entender o protocolo que impede esse caos. O Spanning Tree, ou STP. Isso, entender como ele age como um controlador de tráfego, elegendo um chefe e bloqueando os caminhos perigosos. Certo, então a rede precisa se organizar sozinha, né? Sem ninguém lá desenhando um mapa em tempo real. Como isso começa? Eles conversam entre si. É a melhor analogia, eles conversam. Ou melhor, eles votam. Usam os pacotes especiais, os BPDUs. BPDUs, Bridge Protocol Data Units. Pensa neles como as cédulas de votação. E essa eleição acontece sem parar, a cada 2 segundos. Uau, a cada 2 segundos e o objetivo é? É desenhar um mapa lógico da rede, tipo uma árvore, sem nenhum caminho circular, sem nenhum loop. Uma eleição constante. E imagino que tenha cargos importantes a serem preenchidos. Pelo que eu vi, são 3 papéis principais, né? O primeiro parece ser o rei da rede, o root bridge. Exato. Ele é a referência central, a raiz da árvore. Tudo é calculado a partir dele. E só pode ter um. E como ele ganha a eleição? Simples. O switch com o menor bridge ID. E essa é a regra de ouro de todo o processo. Guarda isso. Menor é melhor. Menor é melhor. Ok, o rei foi coroado. E os outros switches? Cada um dos outros precisa achar um melhor caminho para chegar no rei. Isso define o segundo papel, a root port. A porta raiz. Isso. É uma única porta em cada switch, a que tem o caminho mais barato, mais rápido para alcançar o root bridge. Faz sentido. E o terceiro papel? Você chamou de chefe do bairro. A designated port. O que é isso? Pensa em cada cabo que conecta 2 switches como um bairro. Nesse cabo, só uma das pontas pode mandar tráfego para lá. Essa é a designated port, a porta designada. E a outra ponta do cabo? A outra ponta fica só ouvindo. Isso impede que o tráfego vá e volte sem controle, o que poderia formar um loop. Entendi. Então temos o rei, a melhor rota para o rei, e um chefe por cabo. Mas para quebrar o loop, alguma porta tem que ser desligada, certo? Alguém perde a eleição. Exatamente. A porta que não é eleita para nada, nem root port, nem designated port, ela vira a blocked port, a porta bloqueada. E é ela que impede o desastre. Ela é a heroína silenciosa. Ela quebra o circuito. Mas é importante, ela não está desligada. Ela fica em stand-by, só ouvindo os BPDUs, pronta para assumir se o caminho principal falhar. Certo. Agora, essa eleição, você falou do Bridge ID. Como ele funciona? O que define esse menor ID? É aí que está a mágica. O Bridge ID é uma combinação de 2 coisas. Um número de prioridade mais o endereço MAC do switch. Prioridade. Isso. E por padrão, todo switch vem com a mesma prioridade. 32.768. Ah, então todo mundo começa empatado. Exatamente. A regra é: primeiro vence a menor prioridade. Se empatar,
o que acontece sempre na configuração padrão, o desempate é o endereço MAC. Vence o menor MAC. Peraí. Então, se eu não mexer em nada, o chefe da minha rede inteira pode ser eleito só porque ele tem um número de série menor. Isso parece aleatório demais e a gente vai ver como isso é perigoso. Mas a lógica é essa. Já para a eleição da root port, o critério é o custo do caminho. Custo. Sim, a rede soma os custos de cada link até o root bridge e escolhe o caminho com a menor soma. E o que define o custo? A velocidade. Exato. O custo é inversamente proporcional à velocidade. O protocolo quer o caminho mais rápido, então dá um valor menor para ele. Uma porta de 1 GB, por exemplo, tem custo 4. Uma mais antiga, de 100 MB, tem custo 19. Entendi. A rede sempre vai pelo caminho mais barato, que é o mais rápido. Ok, o processo parece sólido. Ele acha o loop e bloqueia uma porta. Problema resolvido. Mas, sinto que tem um porém. Se o caminho principal cai, essa porta bloqueada assume, isso é rápido? E aí você tocou no calcanhar de Aquiles da versão original, o padrão 802.1D. Uma porta não liga e sai funcionando. No STP clássico, nossa, o processo era dolorosamente lento. Bom, lento. Inaceitável para os padrões de hoje. A porta passava por vários estados. Primeiro, o de bloqueio, o blocking. O que ela faz aí? Nada. Só ouve os BPDUs para entender o mapa da rede. E ela pode ficar nesse estado por até 20 segundos. 20 segundos, só ouvindo. Depois, se ela for necessária, vai para o estado de escuta, o listening. Aí ela começa a participar da eleição, mandando e recebendo BPDUs. Isso dura mais 15 segundos, fixos. Nossa, então 20 mais 15. Já são 35 segundos e a porta ainda não passou um único dado de usuário. Nenhum. E não acabou. Depois vem o estado de aprendizado, o learning. Ela ainda não envia dados, mas começa a aprender os endereços MAC dos computadores conectados nela. E isso leva... Mais 15 segundos. Deixa eu ver se entendi. 20 de bloqueio, mais 15 de escuta, mais 15 de aprendizado. 50 segundos. Até 50 segundos. Para uma porta de rede voltar a funcionar depois de uma falha. 50 segundos é uma eternidade. É tempo de cair uma chamada de vídeo, de perder uma transação online. O usuário já está no telefone com o suporte técnico. É totalmente impraticável hoje em dia. Essa lentidão era a maior falha do STP clássico. E, claro, o motivo para ele evoluir. Claramente. Esperar quase um minuto não dá. O que veio para consertar isso? A evolução mais importante, que hoje é o padrão na indústria, é o RSTP, Rapid Spanning Tree Protocol. O 802.1W. Rápido. O nome já ajuda. E a diferença é brutal. O RSTP reduz esse tempo de 50 segundos para menos de 2 segundos, às vezes milissegundos. Como ele faz essa mágica? De um jeito bem mais inteligente. Primeiro, ele simplificou os estados. Agora são basicamente 3. Descarte, que junta o bloqueio e a escuta, depois aprendizado e encaminhamento. Mas a mudança foi mais profunda que só os nomes, imagino. Assim, a mudança fundamental foi na atitude. O RSTP clássico era passivo, esperava os timers. O RSTP é ativo. Proativo. Como assim? Os suítes negociam direto. Um fala para o outro. Preciso que essa sua porta fique ativa agora. Se for seguro, o outro concorda na hora. É a diferença entre mandar uma carta e fazer um telefonema. Entendi. Mas a gente vê outras siglas também, tipo PVC-ST Plus e MSTP. Se o RSTP já é rápido, por que precisa de mais coisa? Para redes pequenas não precisa, mas imagina uma empresa grande com várias VLANs, as redes virtuais. Marketing, finanças. Certo. O RSTP cria uma única árvore para todo mundo. Isso significa que se um link é bloqueado, ele é bloqueado para todas as VLANs. Você acaba pagando por um link que não pode usar. Ah, é um desperdício de recurso. Exato. Aí entram as outras versões. O PVST Plus da Cisco teve uma ideia genial. Por que não criar uma árvore separada para cada VLAN? Uma para cada uma. Sim. Com isso, eu posso fazer o link A ser o principal para o marketing e o B o backup.
E, ao mesmo tempo, o B ser principal para as finanças e o A ser o backup. Uau, então você usa os dois links ao mesmo tempo, balanceando a carga. Isso. É ótimo para balanceamento, mas tem um custo. Primeiro, é proprietário da Cisco e, mais importante, rodar centenas de eleições STP ao mesmo tempo, uma por VLAN, Consome muita CPU. muita CPU dos switches. É uma solução pesada. E o MSTP seria a alternativa a isso? O MSTP, ou Multiple Spanning Tree, é o padrão aberto, o 802.1s. Ele resolve o mesmo problema, mas de forma muito mais eficiente. Em vez de uma árvore por VLAN, ele deixa você agrupar VLANs em instâncias. Ah, você queria grupos. Exato, coloca marketing e vendas na instância 1, engenharia e TI na instância 2, e roda o STP só para essas instâncias. É muito mais leve, escalável e funciona com qualquer fabricante. Isso tudo é fascinante, mas vamos trazer para o mundo real. Para quem gerencia a rede, qual é a regra de ouro? A única coisa que a pessoa não pode de jeito nenhum errar. A regra de ouro vem do maior risco do Spanning Tree. E o risco não está na complexidade, mas na simplicidade perigosa da configuração padrão. A tal da prioridade 32.768. Exatamente. Como todo switch sai de fábrica com a mesma prioridade, a eleição para o root bridge sempre vai para o desempate, o menor endereço MAC. Que é basicamente o número de série. Exato. E qual switch numa empresa tende a ter o menor MAC? Geralmente, O mais antigo. o mais velho. Sim. E isso cria um cenário que é um pesadelo. Imagina, o seu switch mais velho, menos potente, talvez um de 8 portas esquecido num armário, ele tem uma chance enorme de ser eleito rei da sua rede. Isso parece uma receita para o desastre completo. E eu já vi isso acontecer. Uma rede novinha, com equipamentos de ponta, super lenta, ninguém entendia. Fomos investigar e Acharam o culpado. achamos um switch antigo que alguém trouxe de casa e conectou na rede. Ele tinha o menor MAC, todo o tráfego da empresa, gigabytes de dados estavam sendo forçados a passar por aquele gargalo. Que pesadelo. Um pesadelo que acontece por falta de configuração. E isso nos leva direto para tal regra de ouro. A regra de ouro é: o administrador deve definir manualmente quem será o root bridge. Nunca deixe a rede escolher sozinha. A prática correta é ir nos seus switches mais potentes, os do core da rede, e configurar uma prioridade bem baixa, algo como 496. Para garantir que eles sempre vençam a eleição. Para garantir que o tráfego flua de forma lógica, previsível e eficiente. Essa dica é fundamental. Agora, falando em erros, vamos para os mitos, as pegadinhas que derrubam as pessoas. Por exemplo, a eleição. Tem gente que acha que maior é melhor, que o maior MAC vence. É a pegadinha clássica. E ao oposto, o STP é o protocolo do menor é melhor. Sempre busca o menor valor. Menor prioridade, menor MAC no desempate, menor custo de caminho. Ok, mito 1 derrubado. Mito 2, velocidade. O STP padrão, o 802.1D, é rápido. De jeito nenhum, o padrão original é lento, 30 a 50 segundos. Quem é rápido, abaixo de 2 segundos, é o RSTP, o 802.1W. Confundir os dois é um erro grave. Certo. E o custo das portas? É intuitivo pensar que uma porta mais rápida, mais valiosa, teria um custo maior. É intuitivo, mas está errado. Terceiro mito. O STP quer o caminho mais eficiente, então ele faz o inverso. Dá um custo menor para as portas mais rápidas. Mais velocidade, menor custo. Exato. Uma porta de 10 GB tem custo 2. Uma de 100 MB, custo 19. Perfeito. E para fechar, PVSTP Plus. É um padrão aberto da IEE. Falso. Esse é o quarto mito. PVSTP Plus é proprietário da Cisco, funciona bem no mundo deles, mas não é um padrão da indústria. O padrão aberto e oficial da IEE para lidar com múltiplas VLANs de forma eficiente é o MSTP, o 802.1s. Então, para a gente recapitular, a gente começou com uma ideia simples de ter um backup na rede e descobriu que isso podia criar um risco de autodestruição, as tempestades de broadcast.
E para evitar isso, surgiu o Spanning Tree, um sistema de eleição onde a regra é sempre menor é melhor, seja prioridade, MAC ou custo. Vimos que a versão original era muito lenta e que o RSTP é a evolução que todo mundo deveria usar hoje. E o ponto mais crítico de todos: nunca deixe a rede escolher seu próprio rei. Configure manualmente o Root Bridge nos seus equipamentos mais fortes. É a diferença entre uma rede que se sabota e uma rede que é de fato resiliente. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? A gente passou todo esse tempo discutindo um protocolo cuja função é desligar links. É uma solução que, por definição, é ineficiente. Exato. Estamos pagando por cabos e portas para intencionalmente não usá-los. Isso levanta uma questão para o futuro. Quais são as tecnologias mais modernas que estão superando essa limitação, permitindo usar todos os links da rede ao mesmo tempo, de forma segura e eficiente?